Olá pessoal, tudo bem? Começando hoje o meu podcast, eu sou Demetrio Germini e hoje estou recebendo um convidado super especial, minha paciente, Laís Ramos. A Laís é empreendedora, influencer digital, é proprietária do Menu Bariátrico e ela veio falar um pouquinho aqui com a gente sobre como é que foi a vida após a cirurgia. Ela é uma pessoa que é um exemplo para todos nós e ela vai falar um pouco também sobre a experiência dela no empreendedorismo. Laís, seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor Demetrio. Estou muito feliz pelo convite. É um prazer para mim falar da minha história, né, que inspira muitas pessoas, né, mudou toda a minha vida, a minha família. E contigo, porque eu sou muito grata também, que foi a partir, né, do nosso encontro ali, onde eu me convenci da cirurgia bariátrica. O quê? Já deu 3 anos? Já? 3 anos. Nesses 3 anos, quem que era a Laís e quem que é a Laís? Quanto que você pesava? Eu tava com 92 quilos e pouquinho, assim, bem antes ali da cirurgia. Mas cheguei a 95, assim. Depois você me fez perder um pouquinho de peso antes da cirurgia. E eu me lembro bem direitinho como eu era ali, porque eu lembro o dia que eu te procurei, o nível de ansiedade que eu tinha, de preocupação com o meu futuro, como seria a minha saúde dali pra frente, né? Porque já não tava bom, já tava apontando vários problemas. E quando eu te busquei, era com essa intenção, assim, eu preciso de uma mudança de vida, mas será que é esse o caminho? Né? Então, foi um marco na minha vida ali, que mudou tudo. A partir dali, eu sou outra pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é hoje a Laís empreendedora. Né? Você tem um menu bariátrico. Conta um pouquinho pra gente o que mudou. Bom, eu passei pela cirurgia, né, 3 anos, e a partir dali eu comecei a mostrar na internet o meu processo de emagrecimento. A ideia era fazer um blog, assim, fazer um registro, mostrar a perda de peso, né, as dificuldades, os desafios. Essa era a minha intenção. Você não tinha um projeto ainda comercial? Nenhum. Eu só queria mostrar, porque eu também me incentivava em ver outras mulheres postando seus resultados, né? Então, aquilo me animava. Falei, vou fazer isso aqui também. E também para ter um registro, eu queria ter isso registrado. E aí a gente acaba se encontrando, né? Pessoas ali nos mesmos objetivos, nos mesmos anseios, e eu fui ganhando seguidores, as pessoas, né, interessadas. Isso antes mesmo da cirurgia. Passei pela cirurgia, né? Isso desperta bastante interesse nas pessoas. E quando eu operei, eu tinha uma bebê de 6 meses, né? E mais outros 2 filhos, né? Então, eu quis criar uma certa praticidade para minha vida com relação ao pós-operatório. Eu queria fazer uma dieta líquida mais tranquila, né? Não precisar toda hora ir para a cozinha, tá? Então, eu pensei, o que eu posso fazer? Eu vou preparar tudo. Sempre gostei muito de cozinhar, sempre foi a minha praia. Vou preparar todos os meus caldos antes, toda a minha dieta conforme a minha nutricionista está recomendando. Já vou deixar congelado. Para facilitar a minha vida, né? Com a minha bebezinha, com os meus outros filhos. E eu mostrei esse processo também na internet, né? E as pessoas ficaram encantadas. Ficaram. Como é que você está fazendo? Isso, eu não sabia que gerava tanta dúvida a dieta líquida. Existe um grande temor, né? Com relação à dieta líquida. Eu vou conseguir. Tinha até hoje tem falado menos. Acho que eu só até contribuí para que isso seja menos falado. Mas falava muito em... é água suja, vai ter que tomar água suja. Eu ficava apavorada. Sem gosto, difícil de comer. Vou passar por uma cirurgia que não sei como que vai... Eu vou reagir, ainda vou ter que tomar água suja. Eu que adoro comer, né? Amo comer, amo sabor. Então eu falei, não, comigo não vai ser água suja, não. Eu vou preparar caldos saborosos dentro das liberações, dentro do que é permitido, respeitando todas as orientações, né, que estão me passando. Mas eu quero botar sabor, eu quero fazer variado, eu não quero só ficar tomando o mesmo caldo todo dia, E aí eu tirei uns dias antes da cirurgia para preparar a minha dieta e deixar ela ali toda prática, gostosa, tudo lá prontinho. Voltei para casa, já tenho os meus caldinhos. E na época eu amamentava, eu tinha saquinhos de congelamento de leite materno. Sim. Eu fiz um estoque de leite materno para minha filha, porque eu não sabia se eu ia conseguir amamentar depois da cirurgia. Então, aqueles saquinhos, né, eu utilizei para guardar os caldinhos, né? E o pessoal adorou isso, falou, que legal, que ideia boa. Eu falei, cara, acho que é uma ideia boa mesmo. E nisso eu comecei a explorar bastante esse assunto no Instagram. E quando eu dei por mim, as pessoas estavam me pedindo para fazer. E, né, bota um preço, faz para mim. Eu vou te passar a dieta da minha Nutri, você me entrega e eu vou te pagar. Eu falei, acho que aqui tem um negócio. E agora virou esse sucesso. Virou esse sucesso.
Eu gostaria que você comentasse um pouco, porque eu tenho uma dúvida. Até gostaria que você me ajudasse a entender. Nós sabemos que a cirurgia bariátrica, ela diminui algumas dores. Então, diminui o peso, vai tratar a dor no joelho, vai cuidar da pressão. Agora, me intriga como é que o processo da cirurgia bariátrica, ou a perda de peso, te ajudou a se transformar numa pessoa que cuidava da sua casa, que tinha a sua vida normal, numa mulher de sucesso, numa mulher empreendedora. O que eu queria discutir com você é, a sociedade, ela tem algum preconceito contra o obeso que impede que ele mostre as suas potencialidades? Ou a perda de peso, o processo de emagrecimento, isso daí te tornou preparada para o sucesso que você tem hoje? O que você acha? Comenta um pouco sobre isso. Olha, eu vejo um pouquinho das duas coisas, né? Eu acho que tem sim um olhar da sociedade para a pessoa obesa que já carrega um preconceito, né? Você já dá menos credibilidade pro obeso, né? Então, entre um obeso e uma pessoa magra, acaba que a pessoa magra fica em vantagem, né? Em relação... Eu vivi isso na pele, então eu sei disso. Isso realmente acontece. Porém, no meu caso particular, com certeza a melhora da minha saúde causou essa mudança toda significativa também nas coisas que eu queria fazer, né? Na minha ação, vamos dizer assim. Porque eu sempre tive boas ideias de negócio, né? Bom, para começo de conversa, eu escolhi parar de trabalhar para cuidar dos meus filhos em casa. Só que eu queria ter uma fonte de renda. Então, eu queria ter alguma ideia boa que me fizesse estar em casa com os meus filhos e ganhar um dinheiro. Sim. Né? Nem tinha pretensão que fosse algo tão grande como se tornou o menu bariátrico na minha vida, mas algo que me desse um recurso ali para não ficar só nas costas, né, do meu marido e que não me tirasse de casa. Tinha alguns critérios, assim, né? Não abro mão de estar em casa e tal. Então, eu sempre pensava, eu vou ter uma boa ideia. Uma hora eu vou ter uma boa ideia. Eu tive, sim, muitas boas ideias, né? Isso, tô falando pré-bariátrica da minha vida, né? Tive, sim, boas ideias, mas eu tinha uma condição de saúde que, hoje eu sei, não me permitia executar essas ideias. Porque eu tinha dores constantes na coluna, né? De passar, assim, um mês deitada na cama, lidando com aquelas dores incapacitantes. Eu tinha uma autoestima muito baixa, né? Por conta do peso. E eu acho que outras coisas que eu não saberia dizer, que entra aí mais nas questões de saúde mesmo, sim, médicas, que estava bagunçado, hormônios, né, vitaminas todas, né? Eu acho que o estado nutricional da pessoa obesa também não favorece você acordar de manhã feliz e vamos pra luta, vamos vencer. Eu tinha esse cansaço permanente, né? Eu carregava muito peso. Então, isso me impedia de vislumbrar uma ideia e conseguir executar. Eu entendo isso, mas eu acho que tem alguma coisa a mais. Eu queria destrinchar isso um pouco melhor. Eu lembro muito bem quando você me procurou 3 anos atrás e você tinha até você era acanhada, sim, né? Sim. Tímida. E hoje a gente te vê nas redes sociais e você tem uma desenvoltura, né? Tem um brilho no olhar que eu acho que é além do cuidado que você teve com a sua saúde, né? Eu acho que é uma questão de autoestima também. Total. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente o que mudou na sua autoestima. Você começou a gostar mais de você? O que mudou? Olha, esse emagrecimento muda o olhar das pessoas para você, então você se sente um pouco mais bem recebido quando vai falar, né? Você não tem aquele medo, quando você é obeso, vai sentar. Eu aqui provavelmente estaria buscando alguma coisa para me cobrir, uma almofadinha, alguma coisa para eu me esconder. Quando você já não tem mais aquilo, né, como uma questão, você já se sente um pouco mais aberto, né? Já tá ali mais de peito aberto. E sim, eu passei por um processo grande de me reencontrar e me reapaixonar por mim mesma. Descobrir um amor, né, por mim mesma. E um prazer em me cuidar, né? Um prazer em cuidar da minha aparência, um prazer em cuidar, né? Hoje eu faço vários procedimentos estéticos, sim, né? Eu lá comecei a fazer botox, fio de PDO, porque aqui depois do emagrecimento dá aquela cedida aqui, você quer melhorar também. Eu já passei por cirurgias plásticas, né? Para depois do emagrecimento, eu perdi mais de 40 quilos, né? Então ficam sobras de pele, você quer se ver cada vez melhor. E isso muda tudo. Você se sente realmente mais confiante para falar.
para se expressar no mundo, você sente que a sua voz tem mais espaço também. É um processo que caminha junto com isso que a gente falou também, dessa aceitação das pessoas, porque eu acho que isso é uma questão, sim, até um pouco injusta, porque a pessoa obesa, ela também tem potenciais, capacidades, tem a sua beleza também, mas existe, sim, essa questão, né? Não dá para ser negado isso. Então, conforme isso vai se resolvendo, você vai ganhando essa confiança, eu fui passando por isso, né? Ganhando essa confiança, e também a prática, né? Porque ali no Instagram, nas redes sociais, pegar os meus primeiros vídeos, os primeiros stories, eu falava um pouco diferente também, né? E aí, com a prática faz a perfeição, claro, né? Você vai falando cada vez mais. E muito legal também perceber que as pessoas gostam do que você está falando. Ah, poxa, o que eu tô falando faz sentido para alguém. Né? O que eu tô fazendo tá ajudando alguém. Então, isso vai dando aquela confiança. E estimula, né? Estimula. E aí, quando você vê, você já tá falando, fazendo divulgação. Hoje eu faço divulgação de produtos, né? Empresas, marcas me procuram para pagar, para eu poder fazer essa publicidade, né, por causa da visibilidade que eu tenho hoje no Instagram. E tudo isso é prática também, né? Não é da noite pro dia. Mas eu me sinto confiante hoje em dia. Até a minha voz mudou. Eu escuto a minha voz antes nos vídeos e falo, gente, como é que pode? Emagrecimento muda a voz? Muda. Muda. Por que muda? Por incrível que pareça, nós temos gordura na língua, nas pregas vocais, né? Então, existem estudos aí, os fonoaudiólogos fazem, que realmente muda o timbre da voz. Olha só. E é interessante você falar sobre a questão da autoestima. Na nossa clínica, nós fizemos um estudo bem interessante com a doutora Jéssica Nagal sobre o pós-operatório 1 ano. Uhum. E o que nós observamos? Que boa parte dos pacientes conseguiram promoções, conseguiram aumentos de salário e nos entregavam, falou, mas por que emagrece e ganha promoção? Emagrece e aumenta o salário. O que nós acabamos concluindo é que talvez a segurança de exigir um aumento de salário, a segurança em demonstrar as suas potencialidades aumenta. Né? Eu não sei se você vê isso da mesma forma. Nossa, vejo, com certeza. Eu acho que até a confiança em si mesmo. Porque eu já tinha passado, antes da cirurgia, por muitos processos de tentativa de emagrecimento. E todos, obviamente, fracassados, né? Porque depois eu recorri à cirurgia bariátrica. E isso gerava em mim uma certa falta de confiança, né? Eu não consigo, né? Não consigo emagrecer, eu não consigo seguir isso aqui. E por mais que depois o emagrecimento seja através dessa ferramenta maravilhosa que é uma cirurgia, né? Também envolve muito esforço, também envolve muita determinação, também envolve, só que com uma ferramenta. Você não está mais batalhando sozinho, né? Você tem uma ferramenta poderosa. Isso é muito legal que você está falando, por quê? Porque eu bato muito na tecla de que a obesidade é uma doença. Né? Por que eu falo isso? Porque às vezes o paciente ele tem a doença, ele sofre com ela e ele não procura ajuda, por quê? Porque ele acha que a culpa é dele. Eu estou fracassando, né? Eu sou fracassado, eu sou preguiçoso. Né? E ele não percebe que ele não vai conseguir sair sozinho dessa enrascada. Né? Você também tem essa impressão? Sim. Não, e eu lembro na nossa primeira consulta que isso que você falou foi que mudou a chave para mim. Exatamente isso. Porque eu já tinha pensado em bariátrica anteriormente e eu falava, não, isso é assinar o meu fracasso. Não vou. Tô dizendo que eu não sou capaz. Esse é o caminho fácil? É o caminho fácil. Eu tô assinando que eu não sou capaz, que eu não consigo fechar a boca. Não tenho controle do que vai do garfo pra boca. Então, que nível de incompetência é essa? E aí, quando eu me abri, que bom que eu fiz isso. Me abri para a possibilidade da primeira consulta. Essa sua fala foi a primeira coisa que me deu aquele clique. Com uma pergunta que você me fez. Você falou assim, você já emagreceu com dieta? Eu falei, sim. Aí ele falou, então, isso é a característica da doença, né, da obesidade. Você até consegue emagrecer, mas depois vai e ganha de novo. Então eu falei, poxa, eu tenho uma doença. Tem uma doença e tem um tratamento. Você acha que o que te impedia a procurar ajuda era a crença de que você estava fracassando? Sim, total. Eu não tinha medo da cirurgia, não tinha medo do... Não, meu pensamento era, onde está a minha força de vontade? Onde está a minha capacidade? E eu não enxergava como uma doença, eu enxergava como uma questão de sem vergonhice. E a sociedade, ela reforça isso, né? Sim, reforça o tempo inteiro. Né? E eu acho que esse é o trabalho, inclusive por isso que eu gosto de estar nas redes sociais falando sobre bariátrica. Porque eu acho que eu preciso contribuir também com a quebra dessa fala.
Porque a bariátrica é uma ferramenta, é uma cirurgia disponível para uma pessoa que tem uma doença. Por que eu não vou recorrer a ela se eu tenho essa doença? Exato. E isso mudou todo o jogo na minha vida. Porque a partir do momento que eu entendi, então é uma doença e tem um tratamento. Vou passar por esse tratamento. Mudou tudo, né? Eu pude aceitar e nisso, aí entra no que a gente estava falando, né? Conforme eu fui emagrecendo pós-cirurgia bariátrica e percebendo que também não era só cirurgia, porque a cirurgia é um start. Ela é uma ferramenta, como eu falei. Mas eu tenho que ter muito da minha parte também em fazer por onde. Principalmente agora, 3 anos depois, eu já consigo comer muito que bem, né? Quantidades até razoavelmente grandes, se eu quiser. Aí você já vai descobrindo também, né? Que nem tudo faz mal. É outra realidade. O primeiro ano é um pouco mais difícil. Depois você vai ficando cada vez mais se aproximando da normalidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua experiência depois da cirurgia bariátrica. Quais foram os pontos que você teve mais dificuldade na sua recuperação e quais as suas dicas, principalmente nesses primeiros 6 meses, que são os meses mais complexos? O que você acha que mais te incomodou nesse processo? Olha, logo do começo, eu já entendi que os primeiros meses seriam os meus meses de ouro, de maior oportunidade. Eu entendi isso desde o começo. Fase de lua de mel, é isso? Eu entendi isso assim e eu pus isso na minha cabeça. Então eu vou fazer o meu melhor, que é seguir as orientações que eu tô recebendo, né? Então eu não fiz nada na minha cabeça, eu só segui o que a minha nutricionista estava me orientando e tudo mais. E realmente a perda de peso nesse começo é muito expressiva. Mesmo se você não fizer, vamos dizer assim, tudo certinho, você continua perdendo peso, né? Então eu aproveitei essa oportunidade e é o que eu sempre falo para as pessoas. Aproveite, porque o emagrecimento uma hora diminui, desacelera, até a hora que para, né? Então, é seguir as orientações, né? Eu fui muito sincera comigo das razões pela qual eu quis emagrecer. Tá? Eu quero emagrecer porque eu quero ter saúde, eu quero me ver mais bonita, eu quero ter mais tempo de vida com os meus filhos, né? Até isso eu falava, eu quero viver mais, eu quero viver com mais saúde. Então, eu tive muito claras as minhas razões e eu fiz valer a pena a oportunidade. Vou fazer valer a pena. Eu não quero ser, porque eu via casos, né, de pessoas que não perdiam tudo o que precisavam ou que tinham reganho muito cedo. Então, a disciplina você acha que foi fundamental nesse processo? Fundamental. E eu consegui. E é isso que eu estava falando, né, anteriormente. Que depois ver que eu consegui seguir uma dieta, eu consegui perder esse peso, eu consegui começar a ter uma disciplina de exercício físico, que é uma coisa que eu sempre evitei, eu era inimiga da academia. Poxa, então eu consigo, então eu tenho potencial. E isso modifica tudo, que é o que a gente estava falando. Eu acho que isso vai plasmando em outras áreas da vida. Porque aí você já se vê capaz também acho que você reconhece o seu lugar no mundo, sabe? E eu sempre comento que é difícil fazer atividade física quando você está 40 quilos, 50 quilos acima do seu peso. É muito difícil. Dói o joelho, dói as costas, mas quando você começa a emagrecer, se sentir melhor, não tem vergonha de colocar um shorts, né? Você começa a gostar, Sim. Não é isso? E também uma coisa que eu queria que você falasse é sobre a vontade de comer. Né? Você trabalha com alimentação. E como é que é essa história? Realmente, depois da cirurgia, não pode comer mais nada? Não. Só passa à vontade? Comida sem gosto? Como é que é a sua vida hoje? Olha, eu acho que no começo é difícil assim, né? Não dá pra iludir ninguém. É difícil porque você está acostumado a vida inteira com um padrão e aquilo lá vai ser modificado, né? E até bruscamente. Mas a fome, ela não, pelo menos na minha experiência, não existe no começo. A fome real, a fome de... Na verdade, eu acho que eu descobri o que é fome depois da bariátrica, porque eu nunca tive a oportunidade de sentir fome antes, eu estava sempre comendo. São duas fomes, né? É a fome física e a fome emocional, né? Mas a fome hoje que eu sinto quando está na hora de comer, que é realmente um sintoma de preciso de comida, meu corpo está precisando... Eu nunca tinha sentido essa necessidade da comida, porque eu estava sempre comendo. Então, foi depois, sei lá, uns 6 meses, 5, 6 meses, que eu senti uma fome. Eu falei, isso é fome. Você beliscava, salgadinho, o tempo inteiro. E aí, quando eu senti a fome pela primeira vez, pós-bariátrica, tem gente também que acha que nunca mais vai sentir fome. Eventualmente, ela volta, né?
Mas é interessante observar o que é a fome. A fome é o meu corpo pedindo para comer, eu preciso me alimentar. Até porque no começo eu não sentia fome e não... Foi bem mais de uma vez que eu pulei refeições de forma errada, isso não é certo. E depois, quando eu sentia a necessidade da comida, já era passando mal, né? Sentindo uma hipoglicemia, dando uma tremedeira. Então, eu fui aprendendo que eu não posso fazer intervalos longos mesmo sem sentir fome. Mas quando eu voltei a sentir os sintomas fisiológicos da fome, da necessidade de me alimentar, de pôr energia para dentro do meu corpo, eu achei interessante, porque eu nunca tinha sentido, né? Então, assim, a fome volta... eu acho que é importante aprender, nos primeiros meses, aproveitar a oportunidade para fazer essa reeducação, né? Hoje eu como muito melhor, faço escolhas muito melhores, mas como, sim, praticamente de tudo. O que eu não como é porque eu não gosto, né? Come doce, come carne? Como. Aliás, tem muito doce que eu dou preferência para comer um doce de verdade, que eu gosto de verdade, do que muitas receitinhas fit ou doces cheios de adoçantes e tudo mais, porque eu sei que aquilo vai ter... Na verdade, eu também passei por uma reeducação nutricional, porque eu não sabia. Que é fundamental, né? Fundamental. Antes do procedimento e continuar depois, eu acho super importante você entender um pouco, né? Não precisa se formar em nutrição, mas entender o que é um macronutriente, qual a importância de uma proteína na vida, a importância de um carboidrato, porque quem vem de dietas fica muito apavorado com o carboidrato, né? Tem aquele medo do carboidrato. Mas ele é um macronutriente também essencial para a vida, né? Então, tem que ter o acompanhamento nutricional, mas tem que ter um pouquinho de conhecimento, saber, para não ter medo das coisas, não ter medo dos alimentos. Aproveitar o processo, né? Aproveitar o processo. Laís, e você tem uma família super bem estruturada, né? Você é bem casada, tem 3 filhos. O que eu percebo é que quando o paciente vem com esse background, com esse suporte familiar, os resultados acabam sendo ampliados. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse apoio familiar no processo. Né? Falando bem assim, trazendo para a minha experiência, eu acho assim, muito importante, mas aqueles familiares que compõem as pessoas que realmente ajudam você e que fazem parte da tua estrutura de vida. O grande núcleo, ali, o núcleo familiar. Então, assim, para mim só importava, dentro da minha realidade, o meu marido, por exemplo, porque é com ele que a gente... Que eu dependo de tudo, vamos dizer assim, a nossa estrutura de vida, quem ia me ajudar a cuidar dos filhos, quem ia me ajudar na eventualidade de uma intercorrência, de algum problema, Como eu não tenho essa ajuda de outras pessoas, né, não dependo de ninguém, então a opinião de ninguém nesse quadro não importou para mim. Mas eu acho que dentro de um contexto onde você depende, sim, por exemplo, você vai passar por um pós-operatório, quem vai te ajudar com uma questão X, Y, quem vai... Essas pessoas talvez importe a opinião. E a mudança da sua dieta passa também pela mudança da dieta da família, também, não é isso? E para melhor. Porque o meu filho era bem gordinho também quando operou. Emagreceu? Emagreceu. Eu achei impressionante isso, porque muda. A família inteira vai junto com você. É claro que no começo tem um pouquinho de sofrimento envolvido, porque eles vão pedir uma pizza também e você não vai comer. Tem isso aí, né? Acontece. Mas também, aos poucos, as pessoas vão mudando também, principalmente se é você quem cuida da alimentação da casa. No caso, da minha família, sou eu. Então, eu também fui transmitindo para ele outras escolhas de alimentação, outras possibilidades de alimentos, e todo mundo se beneficiou com isso. Todo mundo, isso aí, sem dúvida. Agora, o apoio é, sim, muito importante. Muito, muito importante. Eu sou muito feliz pelo apoio que meu marido me deu. Ele foi, assim, essencial. Inclusive, quando eu falei, eu quero passar numa consulta. Ele, mas precisa, né? A primeira coisa que ele falou, precisa mesmo. Eu falei, se o médico falar que precisa, precisa. Então, eu vou lá pedir a opinião dele. Então, o apoio dele foi fundamental. Porque, às vezes, o que nós escutamos mas você já é tão bonita, não precisa. Sim, escuta. Como se fosse só isso, né? Beleza, mas ninguém conhece a tua saúde, né? A tua condição de saúde, porque a primeira coisa que a gente olha quando vê uma pessoa gorda é só a aparência, mas aquilo que tem por trás ali, as comorbidades, né, elas são muitas e diferentes. E esses ganhos que você acabou tendo, né, de autoestima, disposição, não é? Teve pessoas que me falaram assim, olha, eu achava que você não precisava da bariátrica, mas hoje veio na mudança que você floresceu, eu escutei isso, você floresceu, não só em relação à aparência, mas em relação a vir tudo isso para fora, né? A Laís influencer, a Laís empresária, a Laís, né, que se expõe, que fala e tal. Que coisa interessante, né? Então, é uma coisa que realmente... Laís, e agora, 3 anos depois do processo, você teve essa transformação, criou a sua empresa. Quais são os planos para o futuro?
Bom, acabei de começar agora uma faculdade de psicologia, então que legal. Eu resolvi ir para esse caminho agora. A mudança, então, foi muito geral. Foi muito drástica. Eu até tentei fazer, eu fiz um semestre de nutrição, que eu achei que teria muito a ver ali com o que eu estava fazendo, né? Já que eu abri essa empresa voltada, né, para alimentações pós-operatórias. Aliás, a gente não trabalha com dietas líquidas hoje, né? Só para bariátrica. Já atende outras pessoas que precisam de dieta líquida também, né? Então, cirurgia ortognática, outras cirurgias ali de gástricas ali e tal, que precisam de dieta líquida. Também a gente atende plasma de argônio, balão. Maravilhoso. Tem um monte de coisas que precisam de dieta líquida, né? Até cirurgias dentárias, às vezes, a gente atende. E eu acabei... O que eu tava falando? Sobre a empresa que está crescendo. Os planos. Os planos. E aí eu cheguei a fazer nutrição, achando que isso seria uma boa ideia para a empresa. Mas eu gosto muito dos temas de nutrição, mas não para cursar a graduação, né? Não achei muito minha praia. Vai criar o caminho da psicologia. Aí eu me apaixonei, porque eu também tenho esse viés ali no Instagram na verdade, eu percebi essa necessidade muito grande. O bariátrico, ele precisa muito também de cuidar da cabeça. É um todo, né? É um todo. Me apaixonei por essa área, falei, vou por esse caminho aqui também. Que legal. Laís, assim, o nosso tempo está acabando, é um papo muito gostoso. Agradeço demais a sua presença, mas antes da gente finalizar, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para aquela Laís que eu conheci 3 anos atrás. Né? Para as pessoas que, como ela, como você, estavam um pouco desesperançadas, em busca de alguma solução. Qual o conselho que você daria? Um breve conselho nesse momento. É uma frase que eu falo bastante, tem no nosso copinho do Menu Bariátrico, que a gente dá um copinho de presente, que é: você é mais forte do que imagina. A gente não conhece o nosso potencial, a nossa força e tudo que a gente tem para oferecer para o mundo, tanto para a nossa família como para o mundo inteiro, a gente não conhece até que você se arrisque e tente algo novo. Né? Então, às vezes, o que tentou até aqui não deu certo. Tem uma nova possibilidade, uma nova chance. Tem uma porta aberta. A cirurgia bariátrica pode ser essa porta aberta. Né? Então, se desafie, se arrisque, você é mais forte. Que legal. Pessoal, foi isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. Agradeço demais a Laís Ramos. E agradeço por tudo, pela mudança promovida na minha vida, que foi através desse start que você me promoveu, né? Me deu de presente, na verdade é essa, né? Então eu sou muito grata também. Fico muito feliz. Nos vemos numa outra oportunidade. Obrigada. É isso, pessoal. Até a próxima.